Olá pessoal, boa tarde, aquele abraço, tudo bem? Estamos começando mais um Clube da Bola. Vamos falar da Seleção Brasileira. Segunda-feira completa 10 anos do 7-1, do fatídico 7-1 na Copa de 2014 que sediamos. Também destaque para a Série A do Campeonato Brasileiro com o Criciúma, nosso representante, Série B, com Chapecoense, Avaí e Brusque, Figueirense na Série C. A Série D do Campeonato Brasileiro também temos nossos representantes. E a reta final da segunda divisão, a Série B catarinense, são 10 times brigando por 2 vagas, sonhando com acesso para a elite do ano que vem. A sua participação é fundamental. Manda sua mensagem para a gente no 489-9191-4706. 489-9196-4706. Pode mandar perguntas, inclusive, para os nossos comentaristas, que a gente vai ler aqui para você na boa. A propósito, vamos acionar nossa equipe, nossos comentaristas. Já virou regra, é lei, é um decreto aqui na casa, no Grupo ND. O primeiro a ser chamado é ele. A lenda, como diz Marcelo Mancha, que eu tenho o prazer hoje de substituí-lo. Está de folga o nosso manezinho Mancha. Sérgio Badá, direto de Chapecó. Tudo bem, Badá? Boa tarde. Olá, Emerson. Boa tarde para você. Parabéns aí no comando do Clube da Bola, na merecida folga do nosso querido Marcelo Mancha, né? Mas inicia por aqui pelo Oeste, eu acho que é por causa da idade, né, cara? Mas tá tudo certo, tudo legal, tudo tranquilo. Vamos falar aí a respeito de Chapecoense que perdeu para o Santos na segunda-feira lá na Vila Belmiro. Também não é uma grande novidade. Nas últimas 11 partidas, a Chapecoense tem uma vitória. 11 partidas, uma vitória, 5 derrotas e 5 empates. Por detalhes, ontem não entrou para a zona de rebaixamento, só não entrou porque o Brusque empatou com a Ponte Preta. E hoje tem outra pedreira lá em Goiânia contra o Goiás. Então, vida nada fácil, meu querido Emerson Luiz, da Chapecoense na Série B do Brasileiro. Quem puder ter o seu carisma, a sua experiência, Badá. Falando também em jornalista rodado, experiente, conhecedor profundo da matéria, Renato Semensati e o Criciúma, que venceu, tem 2 jogos atrasados, tem tudo aí para se afastar da zona do rebaixamento, para se manter na Série A, que eu acredito, o Renato tem falado aqui, é o primeiro objetivo do Tigre na sua volta à elite nacional. Renato Semensati, é um prazer também falar contigo, boa tarde. Um abraço para você, Emerson Badá, um grande abraço, meu querido amigo. Digo o seguinte, o Criciúma tem a vitória contra o Cruzeiro no meio de semana foi espetacular, aquela vitória que às vezes não está ali na planilha 3 pontos, pode estar 1 ponto só, porque o Cruzeiro na parte de cima da tabela, jogando um grande futebol, foi melhor que o Criciúma em boa parte do jogo, mas o futebol eu sempre digo, não tem esse negócio de justo e injusto, o futebol o gol é legal, você fazendo gol legal, ganhando de 1-0, você faz 3 pontos. E o adversário tem uma infinidade de oportunidades, não faz, é mérito seu que não tomou o gol. Então esse negócio de justiça para mim em futebol não existe. O fato é que o Criciúma, em 30 segundos do segundo tempo, fez um gol, venceu, fez 3 pontos importantes, é 12º, tem 2 jogos a menos, pode subir ainda mais na tabela. Mas o jogo de domingo é mais importante, porque é o Vitória. É um confronto direto, é um time que subiu com o Criciúma para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o objetivo é sempre terminar à frente dos 3 que subiram com você, e hoje o Criciúma está à frente dos 3, e buscar mais um que já estava na Série A. Valeu, Renato. Badá, eu costumo dizer para vocês aí, Badá, Renato, e para quem está chegando agora, que no futebol, em qualquer modalidade, é importante a gente ter experiência com juventude, para dar o equilíbrio. A gente tem isso no Clube da Bola, porque vamos até Itajaí. Cacá Oliveira está conosco para falar não só da Série B do Campeonato Catarinense, ele tem vários representantes da região, mas sobretudo do Brusque, que voltou a empatar, que continua jogando longe de casa. É perto Itajaí, Brusque, mas não é no Augusto Bauer, que vai ser inclusive reinaugurado na próxima quinta-feira na Série B, no jogo Carlos Renault e Metropolitana. A gente vai falar depois também da segunda divisão, porque a gente dá destaque aqui para todas as categorias do nosso futebol. Cacá Oliveira, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Emerson, Renato, Badá, amigos que estão em casa acompanhando a gente.
Pois é, o Brusque empatou de novo, né? 4º empate seguido, ontem foi com a Ponte Preta. O pessoal reclamou do gramado novamente, de fato o gramado do estádio Dr. Ercílio Luz está bem prejudicado, já em reta final, vai ter que trocar. E o Augusto Bauer, então, existia essa expectativa e o Carlos Senô dava como certo o jogo de quinta-feira com o Metrô, mas o Ministério Público entendeu que deveria fazer parte também das vistorias do estádio, ele não foi consultado e por isso não vai dar para jogar quinta-feira lá. O Carlos Senô trabalha com novo prazo para o jogo aí contra o Blumenau para reinaugurar o estádio Augusto Bauer. E sobre o Brusque, há uma expectativa também boa para que o quadricolor possa jogar com o Paysandu no dia 24 de julho, a Série B do Brasileiro. Mas aí tem que ser construída a arquibancada lateral, que não está pronta. Quando eu fui lá fazer a reportagem aqui para a NDTV essa semana, o pessoal ainda estava terminando as obras da arquibancada atrás de um dos gols e asfaltando a lateral onde será construída a arquibancada para cerca de 2.000 pessoas, para chegar à capacidade de 6.000 para atender a Série B do Brasileiro. Então, expectativas, mas de concreto ainda não tem nada de data para a reinauguração do estádio Augusto Bauer. E vale lembrar o seguinte, se o gramado gigantão natural está ruim, vale lembrar que o novo Augusto Bauer será gramado sintético, no padrão Botafogo, Allianz Parque, Arena da Baixada, dos melhores do Brasil. Realmente é muito bom, muita qualidade. Então, o Brusque vai ter um tapetinho, junto com o Carlos Senô, mas infelizmente ainda sem previsão, Emerson. Importante, Cacá, essa tua informação, porque eu te confesso que eu acionei o site da federação ontem, perto do meio-dia, porque inicialmente o jogo seria 8 da noite. Aí puxaram para as 5 da tarde, imaginei, problema na iluminação. Então, segue ainda as obras, segue ainda o problema, não está ainda liberado oficialmente. Informação importante do Cacá Oliveira. Falando em juventude, ele cobre o nosso Figueirense, o nosso Avaí, enfim, o Avaí e o Figueirense cobre os clubes da capital. Ele é responsável aqui pelo setor de esportes do grupo ND. Yancel também está conosco aqui para falar, para colocar o seu ponto de vista sobre a dupla da capital. Ian, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Emerson. Grande prazer te ter aqui em Floripa com a gente. Boa tarde ao pessoal de casa. Mas essa rodada temos aí o Figueirense entrando em campo logo mais amanhã pela Série C. Tem que voltar a vencer depois de ter deixado uma péssima impressão na derrota lá para o CSA fora de casa. E o Avaí entra em campo logo mais segunda-feira também defendendo a liderança, esperando ressacada lotada nessa friaca que está aqui na capital. É verdade, eu vou te contar, Ian. Cheguei aqui, saí de Blumenau, 14 graus, mas Morro da Cruz a gente já sabe. Mas virou o tempo aqui, um vento sul forte, gelado, mas é um prazer estar aqui comandando o Clube da Bola nesse sábado e também um prazer anunciar o Cláudio Caticati, ele é narrador da Rádio Guarujá, está conosco, evidentemente, da mesma linha do Ian, para falar do Figueirense, para falar do Avaí, o cenário catarinense no Campeonato Brasileiro, como é que ele vê a participação da dupla até aqui. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, boa tarde, Emerson, Badá, também ao querido Renato Senenzati, o Iancel, um amigo, né? Realmente, Avaí e Figueirense tem jogos, o Figueirense amanhã contra o Atlético, que é o atual líder da competição, venceu o São José na última quinta-feira, assumiu essa primeira colocação. Figueirense que tinha dado uma excelente impressão para o seu torcedor numa reta final, né, que são 19 rodadas, ao vencer o São Bernardo no interior paulista e claudicou, né, voltou a não ter essa sequência importante no segundo jogo fora de casa contra a equipe do CSA. Precisa recuperar amanhã, apesar da partida difícil contra a equipe do Atlético, precisa dessa vitória, porque depois vai para 2 jogos fora, contra o Náutico em Recife e depois contra a Tombense no interior de Minas, né? O Avaí perdeu a liderança dessa Série B momentaneamente, joga segunda-feira, se vencer retoma essa liderança com tranquilidade, mas as vitórias de Santos e do América, ainda há pouco, né, colocaram o Avaí na 3ª colocação, e se o Goiás vencer a Chapecoense hoje, coisa que não só o Badá, mas todos nós aqui não gostaríamos, até pela sequência do Avaí na Série B, o Avaí cai para a 4ª colocação, mas vencendo segunda-feira, retoma essa liderança e precisa, né, um jogo importante, o Avaí que é favorito para esse jogo contra o Novo Horizontino, mas a equipe do Novo Horizontino, do técnico Eduardo Batista, é uma equipe forte, mas o Avaí é favorito, tem toda a condição para vencer, e a gente tem muito assunto nesse espaço que é o mais democrático em Santa Catarina, viu, Emerson? Sem dúvida, valeu, Cláudio, obrigado, bem-vindo aqui conosco para participar, foi só o começo, então, a introdução. Você está vendo aí, nós temos muitas informações, mas é inevitável. A gente vai começar o Clube da Bola com um debate para falar sobre o 7-1. 10 anos vão ser completados na próxima segunda-feira. A gente vai, nesse momento, lembrar
A escalação do Brasil que entrou em campo naquele jogo do Mineirão, quando a gente foi atropelado pela Alemanha por 7-1. E no meu ponto de vista, a Alemanha acabou tirando o pé. Júlio César, Marcelo, Dante, Davi Luiz e Maicon, Fernandinho, Luiz Gustavo, Oscar, Bernard, Fred e Hulk. O Oscar acabou sendo o jogador que marcou o único gol do Brasil. Tem também a escalação da seleção da Alemanha, que foi eliminada pela Espanha ontem na Eurocopa. Neuer no gol, estava ontem em campo, Hummels, Boateng, Ulan na lateral direita, Schweinsteiger, baita volante, já aposentou, Rovedes, Kroos também se aposentou, volante do Real Madrid, Khedira, Miller, Klose e Ozil. Essa é a escalação da Alemanha e também a escalação do Brasil. A gente vai começar primeiro com o Sérgio Badá. Badá, o que te remete esse 7-1? O que mudou no teu ponto de vista de lá para cá nessa década? Remete talvez o maior fiasco da história do futebol mundial, em Copa do Mundo. Semifinal, jogando dentro de casa e tomar de 7-1, eu não me recordo de outro episódio assim, e dificilmente eu acho que vai acontecer novamente. O futebol voltou a equilibrar muito. Então, foi eu acho um episódio isolado. O Felipão, os jogadores nem gostam de falar sobre isso, às vezes são procurados para falar sobre o 7-1 e vão ser procurados. Segunda-feira eles vão procurar de novo. Tem alguns que falam, outros não querem nem tocar no assunto. Outro dia eu vi uma entrevista do Paulinho que ele foi questionado a respeito disso, ele não quis falar. Mas foi o maior fiasco, o maior vexame. E o que melhorou de lá para cá? Pouca coisa. Isso foi em 2014, 2018 foi mal, 2022 foi mal, e agora temos aí uma seleção capengando, que estamos aí hoje preocupados com esse jogo contra o Uruguai. Então, pouca coisa modificou, poucos craques, poucos novos craques diferenciados realmente surgiram de lá para cá nesses 10 anos. Então, é um momento bem complicado do futebol brasileiro, principalmente no surgimento de jogadores diferenciados. Às vezes surge um aqui, surge outro ali, mas não conseguiu formar uma seleção confiável e que empolgasse depois do 7-1. Renato Semensati, eu lembro que no 7-1 eu estava de folga e a gente resolveu fazer um churrasco, tomar uma cervejinha com os amigos, mas a gente ficou assim, ó, sabe o que é? Ficar de boca, como se diz, ficar de bobeira, embasbacado, ficar de cara, ficar surpreendido, atônico com o que a gente viu. Qual foi a tua reação, Renato, naquele dia e na tua visão de lá para cá? O que o Brasil poderia ter feito para evoluir, para chegar, para pelo menos chegar a uma decisão de Copa do Mundo? Porque de lá para cá a gente ficou no meio do caminho. Cara, claro que pegou todo mundo de surpresa, não perder para a Alemanha, né? Porque a seleção da Alemanha era melhor que a do Brasil. O Brasil estava sem o Neymar, que era o seu principal jogador. O Neymar havia acabado de se machucar. Perder para a Alemanha era normal. Você pegar o banco de reservas da Alemanha era espetacular. Esse time que você colocou aí no papel era melhor que o time do Brasil. Então, uma derrota era normal. Mas o 7-1 foi um negócio assustador. E até pela sequência que aconteceu, né? Foi o maior vexame da história do futebol brasileiro. Esses jogadores que jogaram aí estão marcados na história negativa. O Felipão, que ganhou uma Copa do Mundo, também, ele é o autor do vexame, do maior vexame da história do futebol brasileiro. E eu lamento que não tenha mudado absolutamente nada, tenha piorado, né? Porque nós fomos para 2 Copas do Mundo em sequência, com o Neymar como principal jogador, torcendo para ele resolver, com um treinador que dentro do cenário nacional, que é o Tite, é o melhor, mas no cenário internacional é superado, né? A gente viu em Copas do Mundo que o Tite está muito atrás dos grandes treinadores europeus. Passeamos em 2 Copas do Mundo, quando apertou, pegamos uma seleção melhor, perdemos. A última Copa, o Brasil era melhor que a Croácia, né? Mas o Tite convocou o Fred, por exemplo, e mais do que convocar, ele botou para jogar. Porque ele revelou o Fred. E aí você olha para a comissão técnica da seleção brasileira, os auxiliares são sempre os filhos dos treinadores, né? Que são gênios, né? E a seleção brasileira agora, Dorival também. Eu fico imaginando, Rodrigo, Vini Júnior, lá tem palestra com o Carlo Ancelotti. Aí chega no Brasil, tem esse contraste de treinadores superados. Então,
A gente vai ter que ser turista em mais uma Copa do Mundo para chegar à conclusão que quem é o melhor do Brasil? É o Abel Ferreira. Ah, mas ele não é brasileiro. Não importa se ele não é brasileiro. No basquete nós importamos treinador, no handebol nós importamos treinador e as nossas modalidades evoluem. Quando é que nós vamos ter a humildade de dizer o seguinte: os nossos treinadores pararam no tempo. Os nossos pilotos de Ferrari, eles não estão conseguindo pilotar Ferrari. Porque será que o Vinícius Júnior é tão ruim quanto está jogando? Será que o Rodrigo é tão ruim quanto ele está jogando? Será que o Paquetá é tão ruim quanto a bola que está jogando? O Marquinhos, o Militão, que é titular do Real Madrid, será que esses caras são ruins e o Real Madrid paga uma fortuna e o West Ham paga uma fortuna porque eles gostam de jogar dinheiro fora? Ou será que nós não temos trabalho de treinador, trabalho técnico? Então você olha, eu vi o Dorival falando da Colômbia, achei que ele estava falando da França, porque está 20 e tantos jogos invicto e tal. Aí eu olho o time da Colômbia, Rames Rodrigues, reserva no São Paulo. Aí o volante, reserva do Palmeiras. E esses caras foi que acabaram com o jogo contra o Brasil. Então, infelizmente, não mudamos absolutamente nada. Estamos num caminho sem volta. Infelizmente, faremos turismo em mais uma Copa do Mundo. Ótima reflexão, Renato. Antes do Ian, do Kaká, do Cláudio, tem a mensagem do Rodrigo Furtado, de Itajaí. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde, craques do Clube da Bola. Que honra. Valeu, Rodrigo. Sinto falta daquele atacante fixo na seleção brasileira. Como sempre, tivemos bons atacantes. Dorival Júnior tem que preparar o Pedro, do Flamengo, para essa função. Bem lembrado. Fala-se muito na ausência de um 9, de um pivôzão, e o Pedro tem essa característica. E o Pedro divide a artilharia com o Verratti, o argentino do Vasco, com 6 gols no Campeonato Brasileiro. E o teu ponto de vista, Ian? Você se recorda daquele 7-1? Você estava em casa, estava na rua, estava batendo bola, enfim. O que dá para falar, para projetar também e analisar esse momento da seleção 10 anos depois, Ian? Olha, Emerson, me recordo, memória muito viva ainda na minha cabeça, de estar em casa, acompanhando o jogo com a família, e no momento que sai o segundo gol, a gente ainda fica com aquela sensação, olha, não está bem, mas 2-0, de repente ainda dá para buscar, mas quando cai o terceiro, eu acho que cai a ficha, sabe? Que realmente estava acontecendo ali um massacre, o Brasil tomou um banho de bola da Alemanha. É o maior vexame da história do futebol mundial. Nada se compara ao 7-1, você tomar de 7 numa semifinal de Copa do Mundo, jogando diante do seu torcedor. No estádio com 50, 60 mil pessoas, é um vexame gigantesco. Eu lembro que na época teve muita comparação com a Copa de 50, porque o Brasil tinha perdido para o Uruguai em casa, mas nada se compara ao 7-1. 7-1 é o maior vexame da história do futebol mundial. Concordo com os colegas, eu acho que não mudamos muito de lá para cá e eu não falo nem só de seleção. Eu falo de processos, eu falo do jeito que a CBF toca o futebol brasileiro, do jeito que a CBF toca a seleção brasileira. É bom a gente lembrar, a gente não está bem na Copa América esse ano. A gente passou em segundo lugar num grupo que tinha Costa Rica, que tinha Colômbia, que tinha Paraguai muito mal, inclusive. Mas a gente está muito atrasado nesses processos porque a gente ficou um ano inteiro esperando um treinador baseado num pseudo-acordo que a CBF falou que tinha com o Carlo Ancelotti. Sendo que ele sempre negou entrevistas, não tinha nada assinado. Então nós perdemos um ano de processo na preparação para o próximo ciclo de uma Copa do Mundo. Eu não acho que a gente tem uma geração ruim, longe disso. Nós temos todos os jogadores da seleção brasileira, ao menos a grande maioria está nos principais clubes da Europa. Hoje nós temos o principal candidato a melhor jogador do mundo, que é o Vinícius Júnior. Nós temos os 2 atacantes do melhor time da Europa, debates que é o Manchester City, mas o atual campeão europeu é o Real Madrid. Será que o problema são só os jogadores? Ou será que o problema são todos os processos que a CBF faz até aqui? Perdemos um ano sem o treinador. Um ano começamos com Ramon Menezes e depois passando por Diniz e vexame em cima de vexame, até a CBF acertar com o Dorival com um ano de atraso. Eu acho que a gente tem muito a aprender ainda. Muitas vezes a gente quer tanto copiar os europeus, a gente tem muito que aprender, principalmente sobre processos, para começar a levar o futebol brasileiro mais a sério. É verdade, Ian. No bate-papo antes aqui do Clube da Bola, no Balanço Geral, até conversei com o Zanotto para chamar os destaques aqui do clube. E disse a ele que, no meu ponto de vista, depois de 2014, o Brasil deveria ter feito uma grande renovação
e acabou não fazendo, desde a base até o time principal. Continue participando conosco, a gente está debatendo 10 anos do 7-1, mas vamos falar de Campeonato Brasileiro, das séries A, B, C, D, vamos falar da segunda divisão catarinense, vamos falar de vários assuntos aqui ainda no Clube da Bola, mas lembrando, participe com a gente aqui, já tem uma mensagem de alguém lá de Joinville. Já vou daqui a pouco colocar para os nossos comentaristas. Nosso telefone é o 48 99191 4706. 48, que é o código aqui de Florianópolis, 99191 4706. E Cláudio, a tua visão, a tua recordação do 7-1. Sim, né? 7-1, realmente o maior fiasco da história do futebol mundial. E eu lembro que isso tudo foi também fruto de uma soberba do Brasil, porque ele tinha vencido a Copa das Confederações em uma campanha espetacular, vencendo Itália, Uruguai e na final a Espanha por 3-0. E a Copa sendo aqui no Brasil em 2014, né? E a própria campanha, ela foi mostrando que o Brasil ia para esse jogo contra a Alemanha e perdeu o Neymar para aquela lesão contra a Colômbia, né? E a equipe do Brasil, ela já estava demonstrando dentro da campanha da Copa do Mundo, lembro do jogo, né, contra o México, como foi difícil passar daquela fase da Copa do Mundo. O Brasil passou depois nas penalidades, venceu a Colômbia nas oitavas de final apenas por 2-1, e quando foi enfrentar a Alemanha sem o Neymar, foi muito faceiro. Eu lembro na época que era visão geral dentro da imprensa brasileira que o Brasil estava indo muito faceiro para esse jogo contra a equipe da Alemanha, que fazia uma Copa do Mundo até ali muito, mas muito segura, né? E acabou sendo campeão daquele ano, né? Com o vice-campeonato da Argentina. Então, muito fruto, o Filipão, né? E todo o staff da seleção brasileira, na minha opinião, acabou por essa construção indo com uma soberba muito grande e jogou de forma muito faceira contra a equipe da Alemanha. Então, esse 7-1, né, para alguns analistas não foi até nem surpresa, porque a equipe da Alemanha, com uma grande equipe, grandes jogadores no cenário do futebol mundial, e apenas atropelou. E de lá para cá, indo na mesma linha dos colegas, o problema é muito estrutural. Veja que o Brasil hoje tem um presidente da Confederação Brasileira de Futebol mantido no cargo por liminar, né? O problema é muito estrutural. A gente vê nas divisões, né, nas séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, os problemas são diurnos, né? A gente vê todos os dias problemas estruturais e administrativos da Confederação Brasileira de Futebol. E como bem colocou o Iancel, né, o Brasil perdeu todo o ano de 2023, jogou no lixo esse ano, mantendo um treinador interino e tentando a contratação de um treinador estrangeiro, que eu também vejo que é a solução, mas que o Ancelotti, inclusive, eu vi uma entrevista essa semana do Falcão, ex-meia aí da Seleção Brasileira, do Internacional, e ele que, como jogou na Itália, é muito amigo do Ancelotti, e ele falou nessa entrevista que, conversando com o Ancelotti tinha dito que, olha, não tinha nenhum acordo com a seleção. O que eu falei com a CBF, com o presidente Edinaldo, é que se eu não renovasse com o Real Madrid, eu abriria negociações com a CBF. Essa foi a palavra do Ancelotti, e que mostra bem, né, esse problema estrutural. O Brasil, que ainda não tem, né, um time, porque não tem um trabalho longevo, diferente, por exemplo, do Uruguai, que o Brasil vai enfrentar hoje com o Louco Bielsa, né? A Argentina nem se fala, o mesmo treinador atual campeão. Então, tem muita coisa, viu, para modificar, viu, Emerson, para que o Brasil volte a ter, vamos dizer, ter uma força. Hoje é a quarta força da América do Sul, para você ter uma ideia. É verdade, foi uma farsa, foi um engodo do presidente da CBF ao falar que Ancelotti estava contratado. Ele tentou ali apaziguar, porque a pressão estava muito grande. Cacá Oliveira, e você, mais jovem da turma, aqui, 7-1, como vê esse momento? Acredita que na próxima Copa o Brasil tenha condições aí de pelo menos brigar pelo título? Acredito que é difícil, visto o que a gente está sofrendo na Copa América, né, Emerson? Compartilho com a opinião dos amigos. E acho que é importante trazer um pouquinho do contexto também. Em 2014, o Brasil estava passando por uma crise política também e a seleção, eu acho que até o agravante do 7-1, do placar bizarro, a questão também da crise de identidade, de credibilidade da própria seleção brasileira e do interesse, né, do torcedor com a seleção brasileira. Eu tenho lembranças assim de muita gente torcendo contra a seleção porque entendia que a seleção não podia ser campeã diante do que estava acontecendo na Copa do Mundo e o escândalo de corrupção com a construção dos estádios.
E talvez ali a gente perdeu um pouquinho do brilho da seleção brasileira. A gente comentou na semana passada, né? Poxa, a gente está sentindo que os torcedores estão mais preocupados com os seus clubes. A CBF não para o Campeonato Brasileiro, então você tem conflito de, por exemplo, times jogando, Flamengo desfalcado, Palmeiras, os clubes do futebol brasileiro desfalcados por conta dos jogadores servindo às seleções, então prejudica o Campeonato Nacional, que parece ser, pelo menos conversando com alguns torcedores, mais interessados nos seus clubes do que propriamente na seleção. E talvez nesse período de 10 anos, cada vez mais perdeu o brilho da seleção brasileira, agravado pela derrota dolorosa por 7-1 e também pelos escândalos de corrupção naquela época para a construção da Copa do Mundo. Eu tenho essa lembrança bem viva, sabe, sobre isso. Acho que aquela Copa do Mundo tira um pouco do brilho da seleção brasileira do torcedor. E hoje, 10 da noite, Brasil-Uruguai, Copa América, Sérgio Badá. Palpite para cada um dos comentaristas, começando contigo aí em Chapecó. Olha, Emerson, se a gente for analisar a seleção do Uruguai, a seleção do Brasil, o Uruguai é favorito. Tem mais jogadores, tem mais entrosamento, tem um baita técnico, Bielsa. Então, eu considero o Uruguai melhor e favorito. Mas eu vou acreditar ainda no Brasil. Não sei, às vezes quando o Brasil se supera, eu vou dar um voto de confiança para o Brasil. Eu acho que o Brasil ganha de 1-0. Confiante o Badá na seleção que não vai ter o Vinícius Júnior, suspenso. O Endrick entra em seu lugar como titular. Renato Semensati, a tua opinião, teu palpite? Cara, o Brasil pode passar, mas o favorito é o Uruguai. Agora, eu demoro para conseguir assimilar o seguinte: a gente está numa Copa América em que o Brasil vai entrar em campo e quem vai propor o jogo, quem vai comandar o jogo é o adversário. E não é a Argentina campeã do mundo, é o Uruguai, que passou por um processo todo de reestruturação e foi na Argentina buscar um baita treinador, Marcelo Bielsa, que trabalhou até outro dia na Premier League e tem trabalhos espetaculares. Então os uruguaios olharam para o Uruguai e disseram: não temos ninguém em um porte que nós precisamos para comandar a nossa seleção. Tiveram a humildade de ir na Argentina e buscar. Então, o Brasil pode passar? Futebol permite. O Brasil vai jogar no contra-ataque, no futebol reativo. Pode conseguir? Pode. Mas o Uruguai é amplo favorito. Para quem gosta de futebol bem jogado, vai querer a passagem do Uruguai. Porque futebol ainda é um espetáculo. Importante essa personalidade do Uruguai. Luis Soares, Cavani, sensacionais. Mas deu um tempo, acabou. O Brasil não se renovou. O Uruguai fez essa troca, buscou um gringo, como você falou, e tá aí, o Uruguai está jogando realmente, e é importante o contexto geral, o tamanho do Uruguai. Santa Catarina é maior que o Uruguai. Olha o tamanho do Brasil. Acho que isso também explica muita coisa. Ian, teu palpite para Brasil-Uruguai, Copa América hoje à noite? Concordo com os colegas, o Uruguai chega como muito favorito pela bola jogada, principalmente. Eu não estou falando nem de resultados em si, eu estou falando da bola jogada. Tem um ponto interessante, o Dorival entra hoje com o Endrick no comando do ataque. Até fala-se pouco sobre isso. O Bielsa opta por uma marcação praticamente toda individual, o campo inteiro, um jogo muito físico. E isso me preocupa bastante porque a seleção brasileira não tem uma boa saída de bola hoje. E vai tentar uma bola longa de repente, mas para quem? É por isso que eu fico me perguntando, será que a escalação do Evanilson e não do Endrick no comando do ataque, o Evanilson jogador mais físico, de repente para conseguir essa ligação direta, para receber de costas, dominar, enfim, diante desse contexto eu acho que seria uma opção mais coerente com o que pede o jogo. Mas apesar dos pesares, eu ainda tenho esperanças que o Brasil avance nos pênaltis hoje à noite, Emerson. O Evanilson vive um grande momento lá no Porto, revelado no Fluminense. E, Cláudio, a tua opinião está otimista, mas ao mesmo tempo com o pé atrás? Pelo menos é a linha de raciocínio aqui dos nossos comentaristas. Qual é o teu ponto de vista aí? Olha, como brasileiro, a gente torce por o Brasil, logicamente, passar, né? Não tem a sombra de dúvidas disso, mas como analista não tem como. Vou na mesma linha dos colegas. O favorito é a equipe do Uruguai. Claro que é importante a gente fazer um contraponto aqui, que se o Brasil enfrentasse, por exemplo, o Panamá, se tivesse vencido, né, a sua última partida e enfrentasse o Panamá, talvez pelo favoritismo ainda do Brasil em relação ao Panamá, a gente não traria essa indicação que eu vou fazer agora.
Pelo fato do Brasil enfrentar o Uruguai, e o próprio Dorival Júnior sabe desse favoritismo da equipe do Uruguai, acho que até da essência do jogador brasileiro vai estar no foco total e vai estar ligado nos 220, né? Não é nem 100%, mas 220%. Então a gente vai ter um jogo muito forte. Eu aposto, né, como analista aqui, que vai para as penalidades esse jogo. Acredito que deve terminar no tempo normal empatado, né? E acredito na qualidade do jogador brasileiro nos pênaltis, deve passar o Brasil nas penalidades por essa situação que eu acredito que os jogadores do Brasil querendo até dar uma resposta, né, para o mundo, e precisa isso ser feito. Espero que tenha essa mentalidade durante o jogo, apesar de enfrentar um Uruguai bem colocado aí, acho que foi pelo Badá. Houve uma renovação, né, tem jovens valores. A gente vê esses jogadores da equipe do Uruguai, tem jogador no Manchester United, tem jogador no Liverpool, tem zagueiro jovem que joga no Barcelona. É uma equipe que se renovou e o mundo trouxe esses jogadores da equipe do Uruguai e teve, né, a capacidade e a humildade de trazer um treinador estrangeiro como o Bielsa para fazer um trabalho de longo prazo, né, nessa equipe do Uruguai. Então, acredito que, apesar de reconhecer o favoritismo da equipe do Uruguai, acho que vai ser um jogo muito igual, muito duro, e acho que o Brasil passa nas penalidades máximas, viu, Emerson? Valeu, Cláudio. Para você, Kaká, placar, palpite, tá otimista? Eu vou ser o terceiro que vai falar que vai para os pênaltis. Eu tô achando que tá chamando pênalti esse jogo. Não tô otimista, sem o Vinícius Júnior fica difícil, mas a seleção tem uma camisa, né? Tem esse histórico contra o Uruguai também, né? A mística do Uruguai. Mas eu tô achando que vai para os pênaltis, viu? E acho que a seleção passa, mas vai ser com sofrimento. Valeu, então. Muito obrigado pela participação aí de todos os comentaristas. Tema Seleção Brasileira, a gente vai sempre torcer pela seleção, mas tem mais uma dica aí, mais um toque aí, tá chamando, Semensati? Não, é para dizer o seguinte, a que ponto chegamos, né? Metade dos debatedores, mais com o coração do que com qualquer coisa, torcendo para ir para pênalti. A que ponto chegamos, é Copa verdade. Copa América, hein? Estamos falando de Copa América. Copa América, é verdade. Emerson. Tá difícil. Ian? Mas acho que tem outro ponto também, Emerson. Como a própria CBF olha para as categorias de base, de que formas podemos formar tanto técnicos como jogadores. Quem é o técnico da seleção brasileira sub-20 hoje? O Brasil não está sequer classificado para as Olimpíadas, após um vexame no pré-olímpico com o Ramon Menezes, que não faz um bom trabalho. De que forma é feito esse processo para os jogadores da sub-20 futuramente estarem na seleção principal ou o técnico da sub-20 estar na seleção principal? Acho que, como eu falei anteriormente, a CBF precisa rever processos para a gente voltar a ganhar. Mas como foi dito, Ian, como a gente tem, o Cláudio que falou, o presidente, que ele está sob o efeito de uma liminar, ele está pendurado no cargo juridicamente. E entende o que de bola? Enfim, eu acho que tudo começa, é questão de gestão, é como uma empresa. Tem que ter comando, tem que ter gestão, tem que ter líderes. E o Brasil, quem é o nosso líder hoje na seleção brasileira, dentro de campo? Quem é o nosso jogador? Mas enfim, debatemos esse assunto, a gente vai sempre torcer para a seleção brasileira, mas o momento realmente não é bom. Voltamos a Criciúma com o Renato Semensati, porque o momento do Criciúma pode ser considerado bom, Semensati. Venceu o Cruzeiro, que está com dinheiro, o homem lá do supermercado, comprou 90% da SAF do Ronaldo. Bom de jogo, Ronaldo, hein? O homem é fera, o Ronaldo, o ex-fenômeno, está colocando dinheiro. Na janela deve vir mais reforços para o Cruzeiro. Eu vi essa partida, o Criciúma jogou realmente bem esse compromisso e agora encara o Vitória lá em Salvador. O Vitória que está mostrando aí um crescimento dentro da competição, Renato. A vitória foi fundamental diante do Cruzeiro, porque o Criciúma entrou em campo como o terceiro pior mandante do campeonato. E eu tenho dito o seguinte, Emerson e colegas, para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma vai ter que ser muito forte no Heriberto Wilson. E o Criciúma não vinha sendo forte no Heriberto Wilson. O Criciúma vinha conquistando resultados importantes fora de casa, como empate com o Atlético Mineiro, vitória diante do Vasco, vitória diante do Atlético Goianiense, o concorrente direto, mas em casa não vinha vencendo. O Criciúma teve uma sequência de derrota para o Cuiabá, de derrota para o Palmeiras, de derrota para o Cuiabá e de empate para o Bahia. E aí, jogou bem contra o Bahia, empatou. Jogou bem contra o Palmeiras, perdeu. Está na hora de parar de jogar bem e ganhar, porque o jogar bem é ilusório. Você abre o time
né? Se você jogar de peito aberto com esses times de Série A, com esses grandes orçamentos, você vai ter a falsa impressão que você jogou bem, mas quando o adversário tiver a oportunidade que você vai dar para ele, porque você está jogando aberto, ele vai ser letal e vai ganhar o jogo de você. É o que vinha acontecendo. Aí você olhava o cenário seguinte de 3 jogos em casa, era Botafogo, vice-líder, Internacional, que tem uma camisa muito pesada, um elenco que investe muito, e o Cruzeiro, que é esse time que você falou aí, que mudou de dono de SAF, né? Uma belíssima jogada financeira do Ronaldo, que é craque dentro e fora de campo, faz grandes jogadas dentro e fora de campo. O Criciúma ganhou do Botafogo, empatou com o Internacional, jogando melhor no segundo tempo, e ganhou do Cruzeiro. E se você for lá no SofaScore, né, até o Tencati falou, tem jogo que você não vai jogar bem, não dá para jogar bem, que o adversário não te permite jogar bem, e você tem que ser perfeito na oportunidade que você tiver. E o Criciúma foi. O Criciúma volta do intervalo e com 28 segundos faz o gol. Se amarra no gol, dá a bola para o Cruzeiro. Cruzeiro martela, bota a bola no travessão. Gustavo vai bem no jogo e ganha o jogo. Faz 16 pontos, tem 2 jogos a menos que os adversários, está com 44% de aproveitamento, um índice espetacular. Tem um jogo contra o Vitória agora importantíssimo, porque o Vitória é concorrente direto do Criciúma. E eu reputo que o empate lá é um grande resultado para o Criciúma, porque ele mantém a diferença em relação ao Vitória. Se você olhar dos times que subiram, Atlético Goianiense, Juventude e Criciúma e Vitória, o Criciúma está na frente dos 3. Então, o primeiro papel é terminar na frente de quem subiu com você. Depois é só buscar mais um da Série A. Mas, repito, a força do Heriberto Wilson vai ser fundamental para o Criciúma conquistar a permanência na Série A. Eu vejo o torcedor empolgado, e o torcedor tem que se empolgar mesmo, já falando em Sul-Americana e tudo mais, tem que fazer 45. Depois dos 45, aí você pode sonhar com o que você quiser. Se quiser falar em Libertadores, fala no que você quiser. O Criciúma percorreu 1/3 daquilo que ele precisa. Fez 16, um pouquinho mais. Pode ser que não precisemos de 45, porque a pontuação está muito baixa lá. Mas é olhar, ir no jogo a jogo e ser forte em casa. Isso é fundamental para permanecer na Série A. Sem dúvida, o Tigre que já participou da Libertadores, que você falou aí, em 1992, passou na primeira fase, foi eliminado no mata-mata pelo São Paulo, que se tornaria só o campeão da Libertadores naquele ano. O Tigre, em 91, campeão da Copa do Brasil. Muita força, o torcedor sonha, é verdade, mas primeiro tem que manter-se na Série A. A gente vai mostrar os números ali, porque nada é por acaso. Os primeiros colocados ali é dinheiro, é investimento. E o Ian, vou pedir a opinião dele sobre os números do Campeonato Nacional. O Flamengo com 30 pontos, o principal desfalcado aí de 5 jogadores na Copa América, mas manteve, mesmo assim, porque tem elenco, manteve o nível. Botafogo, Palmeiras, Bahia 27, tá uma briga boa. São Paulo 24, Atlético Paranaense, Bragantino 22, Cruzeiro, Fortaleza com 20, Internacional 19, aí na outra página tem Atlético Mineiro 18, Criciúma 12º, confirmando o nosso representante, 16 pontos junto com Juventude, 2 jogos a menos tem o Tigre, Vasco 14, Cuiabá 13, Vitória 12, aí vem a zona do rebaixamento, Corinthians 12, Grêmio, Atlético Goianiense 11, Fluminense 7, como o Marcelo Mancha costuma dizer e perguntar, em alguma surpresa nessa tabela? Olha, eu não digo surpresa, mas eu fico feliz de ver como o Criciúma sobrevive bem à Série A. Eu digo sobrevive porque a gente tem times com orçamento muito alto, né? A gente sabe, a gente viu recentemente Avaí, a própria Chapecoense, que não conseguiram se manter. O Criciúma, mesmo com 2 jogos a menos, sobrevive aqui até sem sustos, entrou em um momento na zona de rebaixamento, mas logo saiu. A parte de cima da tabela não chega a ser uma surpresa, mas talvez o ponto positivo ali é o Bahia, né? O Bahia que teve um investimento grande do Grupo City, joga muito futebol o Bahia. Eu acho que o ponto principal é esse. Teve um investimento bom, tem um meio campo coeso, tem jogado muito bem. O próprio Flamengo me surpreende, eu imaginei que não se manteria na liderança nesse período de Copa América, porque se você chega e tira 5, 6 titulares de uma vez só de qualquer time do mundo, vai sentir. Mas acho que o Tite vem fazendo um trabalho coeso e muito correto com as peças que ele teve nesse momento. A gente tem principalmente o Gerson, acho que é o principal jogador do Campeonato Brasileiro nesse momento. O
carregando o time muito, muito bem mesmo, surpreendente o Flamengo, eu diria, mesmo, a gente sabe, talvez seja o principal elenco do futebol brasileiro, mas, repito, qualquer time do mundo que você tirar 5 titulares vai sofrer. Outro ponto também que tem me surpreendendo é a campanha do São Paulo com o Zubeldia, né? Deu um momento de oscilação ali, mas voltou bem, já voltou a vencer, venceu um jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, em Curitiba, é muito difícil jogar lá por causa do gramado sintético. Mas por hoje acho que seria isso, Emerson. A principal oscilação ali do São Paulo foi aquele 4-1 para o Vasco da Gama, de maneira até surpreendente. O Vasco que também reagiu bem aí dentro da competição, você lembrou bem, o Gerson é muito bom jogador. Revelado no Fluminense, foi lá fora, não deu certo, voltou, mas ele no meio-campo, ele pensa demais, ele enxerga lá na frente, mas não está na seleção. E o Pedro, como colocou também um telespectador aqui, poderia estar na nossa seleção na Copa América, um camisa 9. É claro que o torcedor do Flamengo talvez não gostaria, porque ele realmente, esses dois jogadores fazem falta. Mas é o 9 de referência, hoje é o principal, camisa 9, aquele cara realmente o pivôzão, e ele não é desengonçado, ele é grandão, mas tem habilidade. Mais um também revelado no Fluminense, só 2 coincidências aí. E para você, Cláudio, como é que analisa aí o Campeonato Brasileiro até aqui? Campeonato Brasileiro da Série A, como você muito bem colocou, muitas equipes com poderio econômico muito forte, né? O Flamengo, Palmeiras, o Galo, né? O Atlético Mineiro, o Bahia, né? Com o Grupo City, o Red Bull Bragantino, né? Com empresa internacional, com clubes pelo mundo, né? A Alemanha, enfim, o próprio Brasil. E por isso eu destaco a campanha do Criciúma. O único ponto fora da curva do Criciúma realmente foi aquele fatídico jogo no Heriberto Rios contra o Cuiabá, né? Não se esperava aquele placar dessa redundância até a derrota e da forma como foi. Mas veja, tá com 16 pontos na 12ª colocação, abriu 4 pontos da zona de rebaixamento e com 2 jogos a menos. E lembrando que o Cláudio Tencati nunca tinha dirigido uma equipe na Série A, né? Então, vejo como muito positivo. Acho que o torcedor do Criciúma tem que abraçar, né, essa causa, como disse o Senensati, né? Tem que fazer do estádio Heriberto Rios um caldeirão para, primeiro, não tem outra alternativa como primeira meta e objetivo, é a manutenção, chegar a 45 pontos, mas como o andar da carruagem está ocorrendo e a equipe do Criciúma tem jogadores interessantes, eu destaco aqui o Bolazier, né, que alguns franceses aqui dizem que é Bolazzi, né? Tem o meu amigo Edson Cúcio, da Rádio Guarujá, disse, é Bolazzi. Ele traz um repertório diferente para esse ataque do Criciúma. Eu não sei em percentuais, né, quando ele está em campo, qual é o número de gols, passes, né, e assistências, ou até porque não estou diretamente ligado lá, mas acredito que seja grande, porque eu vi esse jogo contra o Cruzeiro, é normal essa trocação, o Cruzeiro tem uma excelente equipe, né, treinada pelo Seabra, e agora, com essa janela, vai vir mais forte ainda. O Cruzeiro fez 6 contratações fortes aí, depois da aquisição, né, pelo Pedro, lá do supermercado BH, e o Criciúma jogou de igual para igual, na minha opinião. Não é fácil, não vai achar que vai jogar no Heriberto Rios contra um Cruzeiro mais estruturado, e vai ter 60% contra 40% de posse de bola e mais finalização. E esse é o Campeonato Brasileiro da Série A. E o Avaí e o Criciúma competiu de igual para igual. Estou bem assim esperançoso com esse trabalho do Cláudio Tencati aí na Série A. Vai claudicar em alguns jogos, isso é normal. Não pode acontecer só o acidente que aconteceu contra o Cuiabá. Até o empate em casa com o Juventude, o bom trabalho do Roger Machado. É um campeonato dentro do campeonato do próprio Criciúma, mas normal, né? Uma força, as duas equipes muito equivalentes, né? O empate é algo que pode acontecer. E olha a vitória que o Criciúma teve contra o Vasco. O segundo tempo que o Criciúma fez contra o São Paulo, o primeiro tempo muito abaixo, mas do segundo tempo competiu e forte e levou perigo, né? Quase levou aí a possibilidade de um empate. Então, estou bem contente aí com o trabalho do Cláudio Tencati do Criciúma e acho que o título vai ficar entre essas 4 equipes: Flamengo, Botafogo, Palmeiras ou Atlético Mineiro, viu, meu querido Emerson? Valeu, Cláudio. O Cruzeiro, ele não jogou bem contra o Criciúma, mas tem o Matheus Pereira, o 10, eu acho muito bom jogador. Antes do Badá e também do Kaká, a gente vai mudar de assunto, só aproveitando aqui porque tem Série A. Tem um telespectador que entrou em contato conosco aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renilton. O nosso representante na Série A, o Criciúma, está muito bem no Campeonato Brasileiro. Rumo à Copa Sul-Americana em 2025. É isso aí. Tá confiante, tem que acreditar. É um sonho, sim. A Sul-Americana tem essa possibilidade. Obrigado, Renilton, pela tua participação. O Internacional vai jogar no Beira-Rio. Ele vai voltar a mandar seus jogos no Beira-Rio
contra o Vasco da Gama amanhã às 6 horas. No último jogo, no Beira-Rio, foi contra o Atlético Goianiense, lá no dia 28 de abril. E a gente imaginava, pelas primeiras informações vindas de Porto Alegre e do próprio Internacional, que essa volta só aconteceria lá para o fim do ano. Essa é a expectativa lá da Arena, do Grêmio, que foi mais afetada do que o Beira-Rio. Como é que você vê, Badá? Tem muitos gaúchos aí em Chapecó, é claro que depois de muito tempo houve uma reviravolta no futebol de Chapecó, o pessoal passou, de fato, a torcer para Chapecoense e depois para Internacional e Grêmio, Grêmio e Internacional. Mas como é que você vê esse retorno aí, o bom filho a casa voltando, o Inter para sua casa, o Beira-Rio? Para o Inter é importante, para qualquer clube é importante. O Grêmio e o Inter sofreram muito, estão sofrendo ainda por não jogar em casa. E outro que está sofrendo muito é o Brusque. É só nós vermos o exemplo do Brusque. Ontem jogou lá no Gigantão das Avenidas 400 e poucos torcedores. Então perde a força da torcida. Se fosse no Augusto Bauer, talvez a campanha do Brusque fosse diferente. E com os clubes gaúchos, o Renato Gaúcho e o Cudê, eles utilizaram muito isso aí nesse período em que jogaram fora de Porto Alegre. Então o Inter foi mais rápido, é estádio próprio, tem recursos, deu uma apressada na recuperação e o Beira-Rio está pronto, bonito, à disposição para o jogo que certamente vai lotar, o torcedor do Inter vai lotar o Beira-Rio nesta volta aí no jogo contra o Vasco. E o Grêmio vai sofrer um pouco mais, vai demorar um pouco mais, por quê? Porque a Arena tem uma empresa que administra a Arena, aí deu um impasse entre a diretoria do Grêmio e a diretoria da Arena, até na questão dos valores do seguro, então demorou um pouco mais, colocaram um novo gramado, mas tem a questão elétrica, a questão estrutural lá da Arena do Grêmio, então lá vai demorar um pouco mais. O Grêmio está se virando ainda atrás de estádios. Agora, eu vi hoje que definiu o jogo contra o Operário na Copa do Brasil, vai ser no domingo de manhã, 11 horas da manhã, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Então o Grêmio vai demorar bem mais. Daqui uns dias vai ter Libertadores contra o Fluminense, jogo de ida. Não sabem ainda onde que vão jogar, provavelmente não vai dar para jogar na Arena, mas o Internacional foi mais rápido até porque, aquilo que eu disse antes, é o estádio do Inter, é estádio próprio. E aí, com investimento, recuperou o estádio e amanhã certamente vai estar lotado nesse reencontro com o torcedor colorado. Sem dúvida, e o Grêmio ele se adaptou bem até o Centenário lá em Caxias do Sul, tem vencido, tem jogado bem, tem crescido na tabela. E Cacá Oliveira, como é que você vê a volta do Internacional e ao mesmo tempo aproveita o gancho, lembrou, foi feliz o Badá. Essa dificuldade do Brusque realmente jogar em Itajaí é complicado. O Brusque ele até vence, mas oscila demais. O torcedor não tem comparecido em grande número. Qual a tua visão aí, Cacá? Para o Inter é muito simbólico, né? A gente viu o sofrimento do povo gaúcho, né? E, obviamente, essa relação do Grêmio e do Inter com a sua torcida, com o seu povo, né? Isso foi muito forte. Então, o Inter voltando ao Beira-Rio, eu acho que a palavra é simbólico e a gente presta toda a solidariedade para o povo gaúcho também, porque foi uma tragédia bem pesada, né? Sobre o Brusque, eu acho que a questão do gramado ser ruim do Gigantão já está praticamente aí no limite, vai ter que trocar. Isso tem prejudicado a qualidade do jogo, né? E o Brusque reconhece isso, o próprio Marcílio sabe que vai ter que trocar o gramado, mas como ele está alugando para Brusque Barra e Brusque Barra não tem onde jogar, então vão jogar em Itajaí nesse momento com as condições do gramado adversas. Assim, a campanha do Brusque é ruim na Série B, né? Claro que o Brusque vai brigar pela permanência, a gente já sabia isso, né? Talvez se fosse no Augusto Bauer, o público poderia ser até um pouco maior, mas pelo que eu converso com as pessoas de Brusque, eles falam, Cacá, seria um pouquinho maior, mas não iria mais tanta gente assim. Não deu 500 pessoas ontem no Gigantão. Talvez em Brusque desse jogo para 600, 800 pessoas. O momento do Brusque é ruim. Tem sido competitivo, o Luizinho Vieira arrumou a casa, o time parou de sofrer tantos gols, foi mais um empate em 0-0, mas tem uma dificuldade para fazer gol. Se você não faz gol, você não vence, né? Então, claro que tem que voltar a jogar em casa, porque ainda não jogou em casa nessa temporada, mas aí é aquele negócio, o estádio não é do Brusque, é do Carlos Senô. Quem está tocando a obra é o Carlos Senô na parceria lá com a permuta da construtora, e ainda tem a exigência do público mínimo, então tem que construir arquibancada, o Brusque fica refém disso. Pelo que eu conversei com as pessoas lá de Brusque, tanto do Carlos Senô quanto do Brusque, a relação é boa, eles estão juntos, estão otimistas que dia 24 de julho vai dar para jogar com o Paysandu,
mas é questão de obra, e obra geralmente atrasa, né? Mas é uma dificuldade sim, talvez no Augusto Bauer, sendo um alçapão, o Brusque talvez conseguisse mais pontos. Porém, nessa Série B do Brusque, a maioria dos pontos que o Brusque fez foi jogando no Gigantão, mesmo com gramado ruim, com muita dificuldade, mas é onde o Brusque tem pontuado nesse início de Série B, Emerson. Cacá, o problema é que todo jogo é vermelho, todo jogo é prejuízo. Esse é um problema. 2h20, intervalo, a gente já volta ao vivo com o Clube da Bola aqui na NDTV.